Muito bem, queridos, iniciamos o estudo da lição do segundo trimestre, a lição que fala sobre alusões, símbolos, a lição que fala como entendermos as profecias usando os símbolos que a própria Bíblia ela mostra. O livro de Daniel, o livro do Apocalipse, muitas vezes as pessoas não entendem. E muitas vezes as pessoas querem enquadrar Deus no relógio humano. E disse alguém, um escritor teólogo, que nada é mais prejudicial ao estudo das profecias do que querer colocar Deus dentro do calendário e do relógio humano. Deus que é atemporal. Para ele não existe o tempo passado, presente e futuro. Ele conhece todas as coisas. E quando Deus determina, pode acreditar, ele vai fazer cumprir isso. Por isso, a profecia é muito importante. Nós nos colocamos numa posição assim de estudiosos, diligentes, inteligentes, quando nós colocamos as profecias divinas como sendo um parâmetro para que nós possamos nos organizar profeticamente. E hoje as pessoas, muitos não gostam de profecia. Alguns líderes religiosos preferem não estudar o livro do Apocalipse, dizendo que é confuso, que é mais prejudicial estudar do que não estudar. Mas hoje nós temos tanto acesso às informações. No passado, até o ano de 1800, as pessoas gostavam demais de profecia. As pessoas ficavam focadas nas profecias e era possível assim admirar pessoas assim com conhecimento grandioso sobre a vontade divina, baseado nas profecias. Quando nós não estudamos as profecias, é como diz o sábio Salomão, no Provérbio 28, verso 13, sem profecia o povo se corrompe. E é uma verdade. Se nós não tivermos a profecia da segunda vinda de Cristo, as pessoas vão viver de forma libertina. E Jesus disse, como será nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas não vão ligar. As pessoas vão, assim, se dar aos prazeres e não vão se importar com sua vida espiritual. Por isso, a profecia pode mudar a vida de uma pessoa. Num presídio em Pernambuco, num presídio chamado Aníbal Bruno, havia ali um rapaz chamado Ronaldo Costa. Esse rapaz entrou por causa de um crime e iria cumprir 34 anos de prisão. Foi colocado primeiramente numa cela chamada solitária, onde não havia luz elétrica e o lugar era insalubre. E ele disse depois que aquele lugar a pessoa só pensava em morte, porque era muito ruim, desconfortável. E ele dizia, deu vontade de me matar dentro daquele lugar, até que um sábado uma pessoa apareceu lá na portinhola daquele cubículo e disse, posso falar com você? Eu me levantei, diz Ronaldo Costa. E aquele homem disse, olha, eu sou um pastor da Igreja Adventista, estou visitando as pessoas no presídio, e eu gostaria de ler um texto bíblico para você e fazer uma oração por você. Ele disse, eu me levantei, fiquei na porta e aquele homem leu esse versículo bíblico, eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, Apocalipse 3, verso 11. Em seguida esse homem orou e foi embora. Eu nunca mais vi esse homem, mas aquelas palavras penetraram na minha mente como se fosse uma seta assim acesa, vermelha, inflamada. Eis que venho sem demora. E comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ronaldo Costa havia sido uma pessoa que no passado, quando jovem, havia frequentado uma igreja. E isso estava ainda latente em seu coração. E quando aquele homem leu esse texto bíblico sobre uma profecia da vinda de Jesus, aquilo acendeu nele, assim, uma vontade imensa de voltar a ser como ele era no passado. Uma pessoa fervorosa, uma pessoa que servia a Deus. Ele começou a ir na capela ou no culto dentro do presídio. E hoje, Ronaldo Costa, ele é um dirigente de uma célula bíblica dentro do colégio, do presídio Aníbal Gomes. E esse moço, ele dirige um grupo de 140 detentos que servem a Jesus. E ele diz, aqui o campo é grande, são 2.500 almas. Então, eu tenho muito trabalho pela frente. Isso mostra como a profecia pode ser útil na transformação de uma vida. Aquele moço ouviu a profecia da volta de Jesus e isso acendeu nele a vontade de se tornar melhor. Foi transformado pelo Espírito Santo e hoje cumpre a pena, mas ajuda outros detentos a também acharem o mesmo caminho, a mesma inspiração, o mesmo livramento que ele recebeu ao ouvir a palavra de Deus. O interessante é que no passado as pessoas usavam bastante a parte profética. As pessoas gostavam de ouvir sobre profecia. Hoje são poucas pessoas que gostam de ouvir sobre profecia. Quando alguém prega na igreja e fala, vou falar sobre profecia, algumas pessoas torcem o rosto dizendo, não vou entender nada. Bom, realmente, há alguns pregadores que eles realmente embaçam, enrolam um assunto com o outro,
E tem pessoas que ficam olhando uma para a outra dizendo: o que ele está falando? É a respeito do que ele está falando. E quando passa no sábado seguinte, a pessoa nem se lembra mais da pregação do sábado anterior. Então, profecia tem que ser bem explicada, tem que ser assim, bem dosada, para que a pessoa possa entender e possa colocar a sua vida em harmonia com a vontade divina. Essa semana vamos começar a estudar os princípios da profecia, como podemos entender as profecias. A Bíblia usa símbolo, a Bíblia usa, por exemplo, diagrama, a Bíblia usa datas, a Bíblia usa assim a expressão de tempo diferente do que falaria de uma forma normal. O tempo profético é diferente de um tempo assim literal normal. Mas existe a explicação, a própria Bíblia se explica. Quando uma profecia é dada, em outro canto da Bíblia tem uma explicação. Principalmente nos Salmos há muita assim explicação sobre a parte profética que é mencionada no Apocalipse ou mesmo no livro de Daniel. Vamos a esse estudo porque Deus vai nos abençoar e com certeza seremos assim grandemente abençoados pelo estudo da palavra e das profecias. Uma bênção no seu coração e que a semana seja abençoada para todos nós. Fique com Deus.